Campeonato Maranhense tem um jogo neste fim de semana, um jogo da semifinal entre Maranhão Atlético e IAP. O outro jogo ficou para quinta-feira, o Super Clássico, decidindo uma vaga para a final do primeiro turno. Sampaio Corrêa joga pela Copa do Nordeste. E torcida do Motoclube de São Luís faz uma nota, o Conselho das Torcidas, para jogadores, comissão técnica e o presidente do clube. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, é importante, compartilhe e faça os seus comentários aqui embaixo. É isso aí, para você ter a oportunidade também de participar aqui do Fala Galera. Torcida, o Sampaio Corrêa joga pela Copa do Nordeste, você sabe, e o jogo vai acontecer no domingo, 19 horas. Mas antes nós teremos o jogo Maranhão Atlético e IAP, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Maranhense. Maranhão já entrou classificado na última rodada. E aí o empate diante do Motoclube de 1-1 deu a condição da liderança e vai cruzar com o segundo colocado, que até então não tinha somado ponto algum, que é o IAP, que venceu o Chapadinha e que ficou na expectativa de uma derrota do Pinheiro por 2 gols ou mais. Isso aconteceu, 2 gols de diferença, e o IAP, por incrível que pareça, acabou se classificando para essa semifinal e vai decidir diante do Maranhão Atlético Clube. É bom lembrar para o torcedor de que não haverá segundo jogo e nem vantagem. A vantagem é do mandante, mas o IAP também é aqui da capital. O jogo acontece lá no Estádio Municipal Nilzinho Santos, neste domingo, a partir das 16 horas. O torcedor do Maranhão está convidado. Zé Augusto aproveitou para reunir a moçada no meio de campo para fazer um treinamento aí do Maranhão Atlético Clube, que não vai ter o Vander, que foi expulso no banco de reservas diante do Motoclube de São Luís naquele jogo, o último compromisso do Maranhão Atlético Clube. Engraçado, ele havia sido poupado para enfrentar o IAP na semifinal, o adversário do Maranhão, e acaba que vai desfalcar porque foi expulso no banco de reserva. Que falta de atenção, hein, Vander? Presta atenção, meu irmão. E o Motoclube de São Luís, galera, o time rubro-negro maranhense também reuniu o grupo no meio do campo. Aí o técnico no CT do Paraná, o CT José Pereira dos Santos, o grupo reunido, então falando da importância de ter uns dias a mais para que se trabalhe, porque o encontro com o Sampaio Corrêa é um encontro por demais difícil, mas na história a gente já sabe quão é importante uma vitória para o time se equilibrar. E olha que eu já vi histórias do Motoclube de São Luís com o Sampaio com timaço, abriu 3-0, isso numa final de campeonatos, no primeiro turno, primeiro tempo de jogo. E aí no segundo tempo houve a virada do time rubro-negro para cima do Sampaio Corrêa. Então o Moto hoje preocupa muito o seu torcedor, que inclusive colocou uma nota repudiando a falta de empenho dos jogadores, da comissão técnica, pede alerta máximo e total, e do presidente recebe uma crítica muito grande. É assunto para daqui a pouquinho. Então o Motoclube de São Luís terá desfalques. O Iago Ramon acabou se machucando logo no princípio do jogo, saiu de campo com ambulância, e isso fez com que o jogo ficasse paralisado em algum momento por 15 minutos. 15 minutos foi a paralisação. Ele vai ficar fora desse confronto. Outro que está fora do confronto é o lateral Gustavo, que também se machucou. Ele está fora do confronto diante do IAP, aliás, do Sampaio Corrêa na quinta-feira. E o Vanderlei também é outro que está desfalcando, lesão na coxa, tirando o Vanderlei desse jogo diante do Sampaio Corrêa. Veja que são desfalques considerados do time rubro-negro para esse confronto aí diante do Sampaio Corrêa. E a torcida, muito preocupada, colocou uma nota, galera, nota oficial da torcida rubro-negra. O Conselho das Torcidas, na verdade, se reuniu para redigir uma nota oficial contra jogadores. É muito grande essa nota. Eu vou destrinchar aqui alguma coisa para você, meu querido torcedor rubro-negro, meu querido internauta. Conselho das Torcidas Organizadas faz uso desta para falar abertamente à torcida do Motoclube de São Luís, aos conselheiros do clube, à atual gestão e aos jogadores. A torcida do Motoclube é efetivamente o maior patrimônio do clube. Eles poderiam enumerar centenas de momentos ao longo da história em que fizeram parte dessa emoção nas arquibancadas, vibrando, sofrendo pelo Motoclube de São Luís. Mando aqui para o Conselho. Diz aqui, ao Conselho fica a pergunta: o que efetivamente fazem pelo Moto?
porque a torcida ainda os cita e ainda espera por uma atitude que nunca vem. Vocês deveriam ser os primeiros em defesa da nossa tradição. Deveríamos, mas não desistimos de esperar que façam algo em defesa dos direitos deste clube, que marca de forma contundente a tradição do futebol do estado e tem sido diminuída dia após dia. E vocês também são corresponsáveis por isso. Tamanha omissão nos últimos acontecimentos. Ao presidente do Moto, doutor Iglesias, gostaríamos de, antes de qualquer coisa, dizer que praticamente tirou de todas as formas, literalmente, o direito de expressão da sua torcida ou parte dela, na página oficial do clube, por críticas aos resultados pífios do último ano, que é algo inadmissível. Exigimos a imediata liberação dos perfis dos torcedores e das torcidas organizadas que tiveram seus direitos de torcedores cerceados. Sim, consideramos que você seja responsável pelo atual elenco. As funções do presidente estão além de salários em dia e alimentação garantida. Isso é o mínimo e não satisfaz aos anseios da torcida, uma vez que precisamos de um time ativo, minimamente competitivo. A contratação e dispensa de inúmeros atletas ao longo da temporada, simplesmente porque não podia pagar por seus salários, sem considerar a capacidade técnica dos mesmos. Por exemplo, não nos fez ter despesas que tranquilamente poderiam ser usadas para a aquisição de peças que de fato poderiam fazer alguma diferença. Então, a torcida se manifestando contra o presidente do Motoclube. É muito longa aqui a nota, que também manda aqui o recado para o elenco. Diz ao elenco do Moto: ao elenco, a torcida se questiona o quanto do que apresentam dentro de campo é falta de vontade e o quanto é inabilidade técnica. Já tivemos derrotas que nos encheram de orgulho, tamanha disposição dos atletas de entregarem a alma, deixando a vida dentro de campo. E já saímos revoltados com o empate, tal qual foi no jogo do último dia 18 contra o Maranhão, onde o descaso, o conformismo, a covardia e a apatia em campo nos tiraram mais que o entusiasmo, nos tiraram a esperança. A maioria de vocês não conhecem nossa história e, embora devessem, não sem tem alguma coisa que troncou, de Motoclube, não podemos sequer imaginar o tamanho do amor que nutrimos por este clube e não conseguem entender a energia que move um clássico. É pedir muito que se dediquem um pouco mais, que demonstrem o mínimo de vontade de vencer, que acreditem em cada bola, em cada dividida, que corram por cada um que acreditou no seu sonho de ser jogador de futebol. Então, as torcidas, elas assinam a nota, uma nota bem longa mesmo. Eu estou reduzindo o total aqui essa nota, mas a gente vê. Por fim, a todos os envolvidos, prestem atenção. Querem mesmo ser tratados e lembrados como covardes, fracassados, perdedores? Se não pela torcida, se não por cada um de vocês mesmos, pensem nas suas famílias, pais, tios, filhos, irmãos e esposas na sua volta para casa. Por mais que o braço e as palavras sejam de incentivo, o sentimento é um só, de fracasso, derrota, vergonha. É assim que o mundo olha de volta para cada um de vocês. E se não se importam com isso, talvez seja mesmo a hora de aceitar aquele conselho e mudar de profissão. Somos o maior patrimônio do Motoclube de São Luís e ninguém vai nos calar. Reiteramos e repudiamos a todo tipo de censura que estamos sofrendo. Conselho das torcidas organizadas do Motoclube de São Luís, Dragões da Fiel, Independente, Loucos da Fabril, Motofolia, Motoshop e Motobangeres. Então essa é a nota assinada aí pelos torcedores do Motoclube de São Luís. Então, galera, é para mexer com a diretoria, mexer com o conselho fiscal, mexer com os jogadores, o brilho dos jogadores dentro de campo. Esse tempo que o Moto tem para trabalhar, para encontrar o Sampaio Corrêa aí nas semifinais do campeonato, preocupa muito o torcedor, pelo menos as torcidas organizadas, o conselho, então foi quem colocou essa nota. E o Sampaio Corrêa trabalhando para encarar o Bahia já neste domingo, porque o confronto diante do Motoclube é só na próxima quinta-feira.
O time tricolor de São Pantaleão trabalhou nesta sexta-feira no CT José Carlos Macieira e volta a trabalhar na manhã deste sábado como treinamento final, onde o técnico deve dirimir todas as suas dúvidas para o confronto diante do tricolor baiano. É isso aí, minha torcida! Inscreva-se no nosso canal, deixa o seu joinha, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Deixe o seu joinha, isso mesmo, compartilhe e faça os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais!